E as demais, o presbítero também vai estar ministrando, o pastor Bueno, e o Senhor vai estar agindo em nosso meio, amém? 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu não vou delongar, mas vou entregar a mensagem do Pai, amém? 1 Samuel, o livro ali no Antigo Testamento, no capítulo de número 16, o verso de número 13. Aleluia. Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Bendizemos o Senhor nesta noite, meu Pai, porque eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz. Meu Deus, nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa ser engrandecido aqui, Senhor. Este altar é do Senhor, esta palavra é sua. Meu Deus, a minha vida pertence ao Senhor e a Tua igreja aqui é a Tua noiva. É aqueles ao qual o Senhor tem chamado e escolhido também. Então, nesta noite, meu Pai, que o Teu Espírito possa, meu Pai, intervir desde já, meu Pai, sobre cada vida que aqui está. Meu Deus, que o Senhor possa liberar, meu Pai, o Teu propósito nesta noite. Meu Deus, que a atmosfera do Teu Espírito possa alcançar cada um que aqui está neste lugar. Nós oramos, meu Pai, e assim agradecemos por essa mensagem em nome de Jesus. Pode se assentar-se. Amém? Glória a Deus. Eu não vou delongar como eu falei, mas nós temos um texto da palavra de Deus glorioso. Poderia até me propor a ler alguns versículos anteriores a este 13, porque nós vamos ver assim uma mensagem, um diálogo do próprio Deus com o profeta Samuel, aquele ao qual o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe. Nós vamos ver que esse propósito esteve sobre a vida desse profeta, mas que a obra do Senhor também estava se estendendo e Deus estava intencionado em fazer algo ali através da vida de um homem. E este homem se chamava Davi. Este jovem Davi, este rapaz ao qual, dentre 7 irmãos, ele foi o escolhido para ser ungido rei de Israel. Nós vamos ver que dentre todos os reis da história, Davi foi um rei que se comparou, se igualou a um reinado também teocrático de Deus, ou seja, um reinado ao qual o próprio Deus exercia a sua misericórdia através do cuidado ali, da autoridade que estava sobre ele. Então, simbolicamente, Davi tem um sentido também ali do cuidado de Deus para com Israel. Nós vamos ver aqui alguns pontos importantes, porque eu gostaria hoje que essa mensagem entrasse no seu coração, como acredito que todas as vezes é a vontade de alguém que está aqui à frente, que essa mensagem seja alcançada aí onde está você. Nós vamos observar aqui alguns pontos dessa mensagem, mas antes disso eu queria introduzir falando que humanamente, se nós formos olhar para mim, para você, se humanamente nós formos olhar para alguém, dificilmente nós vamos conseguir enxergar um propósito se nós não estivermos incumbidos dentro de uma proposta que se encontra na Bíblia Sagrada. Se eu olho para a minha vida, se eu sou uma pessoa que estou totalmente fora deste propósito aqui, ou seja, desses princípios, dificilmente você vai enxergar um propósito na minha vida. Mas quando eu começo a andar sob a luz dessa palavra, quando eu começo a entender que essa palavra, como as Escrituras dizem, ela é viva e eficaz, eu começo então a aprender que a prática dessa palavra vai me fazendo, aleluia, me tornar alguém que tem uma vida de propósito. O que é propósito? Existe um significado para a minha vida, existe uma razão, existe um sentido, existe um porquê para a minha vida. E nós vamos aprender, porque nesta noite, nesta campanha da unção, não falando especificamente do óleo, mas falando a respeito da unção
Nem todos eles têm o mesmo desígnio, mas todos eles têm uma mesma importância. Dá para entender isso? Glória a Deus! Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que dentre os irmãos de Davi, Deus ali não havia rejeitado, quando a Bíblia diz que olhou a Eliasabe, e a Bíblia vai dizer que na hora que Samuel olhou para ele, falou: poxa, aí está o rei, aleluia. Era um cara grandão, era um cara pomposo, era um cara bonitão, era um cara assim que tinha uma presença quando chegava em algum lugar, e ali logo Samuel se interessou em ungir ele, mas o Senhor logo advertiu, aleluia, o profeta Samuel, dizendo: olha, não é este, porque eu olho o que está no coração. Vocês olham a aparência, vocês olham somente o que vocês conseguem enxergar, vocês não conseguem ir além, mas eu estou olhando o que está no coração. Então pega aí hoje para mim, para você, o segredo de Deus. A importância da unção de Deus vai estar em nós a partir também da hora qual, aleluia, eu também deixo que esse propósito comece dentro de mim, dentro do meu coração. Ou seja, a partir da hora que o meu coração, como uma terra, como um terreno preparado, como um lugar ao qual o Senhor, aleluia, está enxergando, como um lugar que pode ser investido, é como aí os novos investidores aí, que está essa gama de pessoas que investem na bolsa de valores, e hoje tem vários mecanismos para que essa pessoa invista e receba dinheiro. O Senhor olha para o meu coração, e quando Ele vê coisas que agradam a Ele, Ele começa a investir em você. Glória a Deus! Ele começa a querer, aleluia, ministrar na sua vida coisas tremendas, gloriosas. Ele começa a mostrar para você que você tem um sentido, que você tem, aleluia, um propósito de vida. E isso é glorioso, você pode glorificar. Glória a Deus! Aleluia. Quando eu falava hoje ao Senhor com o meu coração e ministrando, tentando buscar essa palavra, e eu tentava imaginar, porque hoje eu estou me sentindo mais vivendo um propósito de Deus do que outrora lá atrás. Mas outrora, na minha vida, eu já me senti como se não tivesse razão para viver, como se não tivesse ali algo que pudesse me corresponder e dizer: há uma razão para isso. Nós vamos ver que até o próprio apóstolo Paulo, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é difícil eu e você enxergarmos isso quando nós olhamos para as dores e nós vamos vendo um quadro de dificuldade. Eu falo para vocês porque eu vivi muitos anos, tinha muitas vezes que eu relutava, brigava com Deus, porque eu não entendia qual era o propósito, porque eu não enxergava o sentido deste propósito. Primeiramente, queridos, nós precisamos deixar com que o nosso coração, para que esse processo venha a ser, aleluia, feito, para que esse processo ele não venha a ser tão demorado, para que esse processo você não fique assim, ó, tempos e tempos quanto eu fiquei, ali muitas vezes rebatendo, ali tentando entender. Muitas vezes você não vai entender o propósito de Deus, e aí você precisa deixar o seu coração livre, para que esse propósito ele comece a se revelar, porque quando o seu coração está livre, o Senhor começa a mostrar qual a vontade dele para a sua vida. Glória a Eu tenho Deus! certeza que hoje Deus tem uma vontade boa, perfeita para a sua vida. Glória a Você Deus! pode glorificar Deus. Aleluia! Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida. Glória a E Deus! isso é confortável. E isso, aleluia, nos dá, aleluia, como aquele lugar no colo do Pai que você encontra, ou de um abraço de um amigo quando você encontra, porque você sente conforto e você sabe que vai ficar tudo bem, ainda que não esteja. Glória a Deus! Ainda que não esteja, vai ficar tudo bem. Por que eu inicio falando essa fala? Porque nós vamos ver que, dentre tantos dos seus irmãos, ali Davi estava, ali pastoreando o rebanho do seu pai. Davi estava ali tendo as suas experiências, como já falamos em algumas ministrações aqui. Davi estava ali, talvez, sendo, aleluia, processado por uma situação ali a qual ele não entendia, mas ele estava
aqui hoje não é porque você está por acaso. Aleluia. Glória a Deus. Você está fazendo parte do culto e esse já é o caminho para que Deus revele a unção dele sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. A primeira coisa que eu vejo foi porque quando Jessé chega, Samuel chega à casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que ali Jessé pergunta a ele: você veio de paz? Eu vim de paz. E ele fala: vamos lá adorar a Deus. E eles pegam o sacrifício e vão adorar a Deus. E ali todos vão, mas Davi não estava presente, aleluia. Mas é interessante, queridos, que Deus manda chamar, aleluia, aquele que não estava presente. Por isso a Bíblia vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, aleluia. Glória a Deus. Muitos são chamados, mas poucos o Senhor tem escolhido como alguém que, aleluia, aceitou viver o seu propósito. E essa noite o desafio para mim e para você, não importa a idade que você está, não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você viveu lá atrás, eu quero dizer para você que nessa noite, se você ouvir a voz da palavra de Deus, Glória a Deus. a voz está dizendo que tem uma unção para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra tem, aleluia, uma ordem, aleluia, celestial para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Você não vai sair daqui da mesma maneira, aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus, você não vai sair daqui da mesma forma. Glória a Porque Deus. Deus manda chamar Davi, quando a Bíblia diz ali que aquele jovem não estava presente e Samuel tentou de todos os lados ali ungir alguém, não aparecia quem? Aleluia. Lembrando que a unção era algo que eles usavam e até hoje usa, até o próprio Cristo foi ungido para ser sepultado. Você sabia que tudo que Deus quer fazer na sua vida, primeiro tem que vir uma unção do alto? Glória a Deus. Se Deus quer te curar, tem que vir uma unção do alto. Aleluia. Se Deus quer te dar um casamento, tem que vir uma unção do alto. Se Deus quer abrir uma porta de trabalho para você, tem que vir uma unção do alto. Glória a Deus, Se aleluia. Deus quer te colocar no altar para louvar, para pregar, tem que vir uma unção do alto. Glória a Deus, Não aleluia. vai acontecer, não se engane, não vai acontecer, aleluia. Se eu e você não estivermos, aleluia, tomando passos para que essa unção se revele nas nossas vidas. Glória a E Deus. este desafio é para mim e para você hoje. Glória a Deus. Porque quando Deus olha ali para Samuel e fala assim: olha, pergunta a ele se não tem mais nenhum dos seus filhos. E ali Samuel olhou para Jessé e disse: não tem mais nenhum dos seus, cadê? Acabou os seus filhos? E ele fala: tem um, aquele que está lá nos pastos, ele está pastoreando as ovelhas. E a Bíblia diz que Deus manda então Samuel dizer: vai lá e chama ele. Glória a Deus. Chama ele e não vamos se assentar enquanto ele não chegar. Samuel já sabia aquele lá. Aleluia. Aleluia, glória a Glória a Deus, Deus. louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma das coisas importantes que nós vamos ver é que Deus, aleluia, Ele quer que eu e você façamos o que é certo. O primeiro ponto para que a unção do Espírito se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos aprender a fazer o que é certo. A Bíblia mostra, desde a lei de Gênesis, nós vamos ver também ali no Salmo 37, dizendo que aquilo que eu e você, aleluia, sabemos, nós conhecemos o bem e o mal. A Bíblia vai mostrar aqui no Salmo 37 que nós precisamos se afastar do mal, praticar o bem, e a nossa morada vai ser perpétua. Aleluia. Glória a Deus. Vai ser maravilhoso. Aleluia. O desafio maior para nós nessa noite, para que a unção do Senhor, aleluia, se manifeste na minha vida, eu preciso fazer o que é certo. Se Glória eu a
Ele já estava lá dentro louvando a Deus. E a Bíblia mostra aqui nas Escrituras, no capítulo ainda 16, que Davi já tinha uma unção de cantor. Já estava ali a unção do Espírito sobre ele, da harpa. E ele louvava a Deus, mas ele entendia que aquela unção ao qual ali Samuel derramou sobre a sua cabeça não foi algo aleatório. Aleluia. Eu quero abrir uma parênteses aqui nessa noite da igreja. Nós brincamos muito com a unção de Deus. Nós brincamos muito achando que é apenas usar o óleo e que tudo vai ser feito. Não, queridos. Existe, aleluia, um direcionamento do alto primeiro. Existe um direcionamento do alto, aleluia. Quando Deus, aleluia, toca alguém para ungir as suas mãos, ou para ungir a sua cabeça, ou para que você unja algo, porque é costume judaico, também é costume, até mesmo proposta das Escrituras, nós vamos ver ali nas cartas dos apóstolos, que é ungir o doente, ungir a pessoa que vai ser consagrada ao ministério. Todas essas unções são bíblicas. Todas essas unções são propósito do Senhor. Mas nós não podemos usar a unção de Deus para a nossa bel vontade, ou seja, para a nossa própria vontade. Nós precisamos entender que há uma razão, há um sentido. Você pode observar que depois do trajeto ao qual ali o próprio Samuel ali traçou, ao qual ele correu risco ali de ser ali até mesmo condenado pelo próprio Saul, nós vamos ver que foi um fato maior ali do seu ministério, foi ungir Davi rei. Provavelmente Deus escolheu Samuel para esse tempo. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Você sabia que a sua vida também tem esse mesmo sentido? Deus te colocou no emprego, no lugar onde Ele quer te usar. Deus te colocou na igreja, no ministério onde Ele quer te usar. Deus te colocou ali na sua casa, na sua família. Você veio nesta família porque Ele quer te usar. Glória a Deus. Mas eu preciso aprender a não ter pressa. Nós vamos ver um exemplo bíblico também, ali a questão do próprio neto de Saul, quando o filho de Jonatas, ali Mefibosete, ele foi levado criança, ali o seu pai morreu, seu avô morreu, perderam o reinado, perderam tudo, Deus tirou tudo, e esse menino foi criado ali em Lodebar, ficou ali rapaz, dos 25 anos até os 30, ele ainda estava lá, ali em Lodebar. Lodebar quer dizer lugar de deserto. Lodebar era uma região tão árida que não nascia nem capim. Era uma região que vivia de água, mas a água não era deles, a água era de favor. Eles transportavam água para lá porque não tinha água também, não tinha nada. Era uma terra, uma cidade de gente deficiente, de gente doente, gente com tantos males ali, com tantas dificuldades. Eu quero dizer para você, dentro desse parênteses aqui nessa noite, que não importa onde você está, aleluia, a mão do Senhor irá te alcançar. Glória a Deus. Aleluia. A mão de Deus irá te alcançar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que depois que os seus pais ali morreram, a Bíblia vai mostrar que o próprio Davi, inspirado pela pessoa ali do Espírito Santo, Davi diz: olha, será que não há ninguém mais na casa, aleluia, de Saúl, de Jonathan, para que eu tenha compaixão dela? Queridos, isso prova para mim e para você o cuidado de Deus. Deus, Ele não esqueceu da área que você colocou na presença dEle, confia nele. Aleluia. Se você está sendo provado é porque tem alguma coisa a ser tratada na sua vida, tem alguma coisa que você precisa tratar, e você não pode passar por cima disso, você precisa deixar esse tratamento ocorrer, para que você venha ver o fruto, aleluia, Glória a o Deus. cuidado de Deus sobre a sua vida, Aleluia. aleluia. E para fechar, o terceiro ponto é: confie no plano de Deus. Aleluia. Uma das dificuldades que nós temos de viver o propósito de Deus é que nós não confiamos no plano de Deus. Nós não confiamos. Muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas nós temos medo. Muitas vezes nós brigamos com Deus, como eu falei aqui. Teve uma época da minha vida que eu fiquei mesmo assim com Deus. E eu ficava assim, não era só questão de vida sentimental, não. Hoje, para quem não sabe, sou casada com o pastor Arlen. Mas teve uma época da minha vida que toda pessoa, era pastor que aparecia, era missionário, para casar comigo. Todas as vezes Deus falava: não é este não, minha filha, fica quieta.
E eu às vezes brigava com Deus, né, dava raiva. E às vezes eu ficava chateado, Senhor, não vou fazer mais nada não. Nunca é de Deus. Que dia que é? Eu falava para Deus, né? Qual é a hora que é? Quem é esse que eu não conheço, né? Porque nunca é de Deus, Senhor. E Deus tratava isso comigo, tratou, ó gente, mas tratou foi tempo comigo, ó. Tratou foi tempo, às vezes eu queria, Deus não, vou com a mão, né? E ainda aguentava minha mãe, né? Alice, em casa, minha mãe às vezes, você vai ficar velha, você vai ficar aí não sei o quê, né? Minha mãe falava, né? Então não é ninguém, porque nunca é ninguém, você tá doida. E falava tanta coisa comigo. E para você viver o propósito de Deus, você tem que experimentar essas tribulações. Você tem que saber lidar com elas e passar por elas e vencer a si mesmo. Aleluia. Vencer o seu coração, vencer suas emoções, vencer o seu entendimento. Confiar nele, no plano dele, confiar no plano dele. Você pode glorificar. Glória a Deus. Confie no plano do Senhor na sua vida. Aleluia. Não se preocupe. Talvez a sua área familiar, a sua área financeira, promessas que o Senhor ainda quer cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Você pode ter certeza. Aleluia. Todavia, Deus permanece fiel. Aleluia. Ele vai cumprir na sua vida. Tenha certeza disso. Saia daqui hoje com a sua fé convicta. Aleluia. Que o Senhor não vai deixar as palavras dele. Aleluia. Sair e cair ao perdido. Mas elas se cumprirão. Aleluia. Mas para que eu, aleluia, viva isso, eu preciso confiar no plano dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e Deus não erra, Deus não falha, como nós louvamos aqui no início. Deus, Ele não erra, Deus, Ele sabe como fazer, como trabalhar nas nossas vidas. Nós vamos ver que posteriormente, então, depois desse fato aqui, posteriormente à frente, nós vamos ver que Deus, aleluia, levanta Davi como rei. Glória a Deus. Levanta Davi como alguém de autoridade. Sabe o que Deus está falando aqui nessa hora? Aleluia, que Deus tem coisas, tem promessas para cumprir na sua vida. Aleluia. Na sua casa, na sua família. Aleluia, mas existe esse tempo ao qual você está passando. E talvez você até pense, não aconteceu. O profeta mentiu. O pregador não falou a verdade. Eu quero dizer para você, queridos, aleluia, a palavra do Senhor vai se cumprir. O que o Senhor deseja que eu e você nesta noite faça é que eu e você venhamos confiar no plano dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Já viram aquela história que quando a serpente ali enganou Eva e pensou que estava tudo acabado? Pensou que já não tinha mais jeito, agora eu peguei Deus, ó. Ixi, já era, envergonhei a criação dele. Derrubei a criação dele. Destrocei o plano dele, acabou. Aí a Bíblia vai mostrar que o Senhor Jesus já tinha o plano. Aleluia. Nosso Deus. Já tinha um plano do Messias. Aleluia. E quando o Messias vem, o inimigo entenda, vou destruir o plano, vou matar ele. Vou matar ele, vou destruir ele, vou levar ele para a cruz. Não sabendo ele que a cruz era o plano de Deus para ele. Aleluia. Não sabendo ele, aleluia, que Deus não erra com a sua promessa nem com os seus planos. Aleluia. Então eu e você podemos confiar no plano dele. Aleluia. Glória a Deus. Esses são 3 passos iniciais ao qual eu acredito que eu e você precisamos dar para que a unção do Senhor esteja sobre nós. Um dia lá atrás, eu já vou fechar. Aos 19 anos o Senhor me chamou. Eu já tinha 2 filhos. E eu não tinha pai, minha mãe não tinha instrução nenhuma. E o Senhor falou, toma coragem e vem me servir, vem me buscar. Aleluia. Eu comecei no cantinho do meu quartinho dobrando o joelho. Aleluia. Hoje quando eu ouço Ele falando ao meu coração, quando eu ouço Ele falando ao meu ouvido, aquela voz tão boa, tão gloriosa, eu fico tão feliz e falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Senhor escolheu você também. Aleluia, para viver uma vida diferente com Ele, para glorificar o nome dEle. E eu aprendi, aleluia, a passar a confiar nesse plano dEle. Não foi de um dia por outro, assim também não vai ser você da mesma maneira. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa
Eu muito humildezinha, criada bem humildemente, minha mãe simples. Aí me converti, fiquei um tempo lá na igreja de Deus. Meu sonho, quando eu via filme, eu gostava muito de filme, até hoje ainda gosto, né? E eu via filme, eu falei, meu Deus, eu tinha tanta vontade de ir no México. Quando eu via lá México, Cancún, aí me dava aquela vontade de ir. Eu falei, nossa, será que um dia, meu Deus, é tão longe, será que um dia eu consigo ir nesse lugar? Pois depois, quando eu me converti, passou um bom tempo. Vocês acreditam que Deus me levou para lá? Eu não gastei nem um centavo no meu bolso. Até as passagens foi Deus que me deu. A hospedagem foi Deus que me deu. Deus usou o cliente. Deus foi dando oferta. Eu experimentei lá aquela